novo milênio chegou em uma época de início das inovações tecnológicas. Nos anos seguintes, a popularização da internet possibilitou a criação das redes sociais, a rapidez na comunicação e diversas outras coisas. O primeiro iPhone começou uma nova era nos celulares com os smartphones. Mas, como nem tudo são flores, a vida das pessoas começou a ficar cada vez mais difícil. E por conta disso, uma doença acabou crescendo exponencialmente. A depressão tem sido tema de diversas discussões nos últimos anos, e segundo a Organização Mundial da Saúde, que já considera como a doença do século, em 2030 ela será a doença mais comum no mundo. Em uma pesquisa feita recentemente pelo Ibope, a desinformação sobre a depressão é mais alta entre os homens, 30%, enquanto entre as mulheres, apenas 17%. Para essas pessoas, existe uma falta de fé, ou elas não sabiam se a depressão era verdade. Depressão, na psicologia, nos estudos da psicologia, é um estado de sofrimento, psíquico intenso. A gente pode ter vários quadros aí de agravo da saúde mental, a depressão é um deles. Em que a pessoa, de alguma forma, se desvincula com a vida, com o interesse pela vida e pelas coisas que até então fazia ou pelas relações que, de alguma forma, traziam algum tipo de prazer para a sua vida ou sustentação para a vida. Depressão ou transtornos depressivos têm características diferenciadas de apenas uma tristeza passageira. E é isso, muitas vezes, que as pessoas se confundem o que é a depressão. A depressão, ela é algo profundo, um vazio profundo que a pessoa sente, ou irritabilidade mais acentuada. Do ponto de vista biológico, basicamente, uma pessoa depressiva, ela está produzindo menos neurotransmissores, por exemplo, como a endorfina, como a serotonina, a dopamina. Esses hormônios, eles têm um papel importante no nosso corpo. O que acontece? Os neurônios, eles ficam pouco estimulados e a pessoa atinge um quadro depressivo. Então, a depressão é uma diminuição na produção de neurotransmissores? A gente passa uma vida toda vivendo uma vida que poderia ter sido vivida. Daí vem aquele sentimento de frustração, de fracasso, de peso de uma história que não foi vivida, Porque, se eu tivesse feito aquilo naquela época, se eu tivesse vivido aquilo naquela época. Então a gente carrega um passado que não existiu, de uma expectativa de uma vida que não teve e se direciona ao futuro de uma maneira indecisa ainda, consequentemente, É uma doença que vem atingindo muitas pessoas nesses últimos tempos, Está associado, quando a gente pensa em alguém depressivo, alguém que está triste, alguém que está deprimido, no sentido, não está bem com a vida, psicologicamente, assim. Em um relatório da Organização Mundial da Saúde, feito em 2017, a depressão atinge 5,8% da população brasileira, ou seja, mais de 11 milhões de pessoas sofrem com essa doença no Brasil. E no mundo, há 322 milhões de pessoas sofrendo com a depressão. E um dado interessante é que entre 2005 e 2015, houve um crescimento de 18% da depressão no mundo. O aumento pode se dar, não é algo que a gente diz que é certeza, mas vendo o histórico, a história aí se desenvolvendo nesse período, a gente teve a entrada da tecnologia na vida das pessoas, no nosso meio social, como as redes sociais entrando aí. Também teve a questão do consumo, do grande consumo das pessoas, e também as crises econômicas também podem ter influenciado aí essa questão do aumento da depressão. É resultado da não compreensão de que as pessoas têm uma limitação, uma potencialidade, as suas limitações em termos cognitivos, em termos afetivos também, nem sempre a gente consegue dar conta das nossas relações da maneira como esperam da gente, nem sempre a gente consegue responder ao outro como o outro espera que a gente responda. A gente pode também ter casos de depressão ligados aí a contextos de violência, ou
preconceito, discriminações dentro da escola, né, que levam a situações de bullying ou de inferiorização, né, de alguma pessoa pelas suas características físicas, pela sua característica ligada à questão cognitiva, né. Posso ter um dia ou dois que eu esteja com o ânimo abaixo do normal, isso não vai me caracterizar como uma pessoa que possui transtorno depressivo, né? O transtorno depressivo é a segunda classificação, na verdade, né? É aquela que, então, eu tenho episódios depressivos, que qualquer um pode ter. Dentro disso eu tenho mais duas subdivisões. A segunda, que é mais grave, que é aquela que é uma depressão mesmo crônica, que tem episódio, é uma depressão crônica, mas ela é flutuante, ela aparece e vai embora, aparece e vai embora, só que ela é mais grave. E a terceira é a crônica, que não é tão agressiva, ela é um ciclo de episódios de desânimo, com baixa intensidade, só que é pro resto da vida. É aquele cara desanimado para sempre, assim. A depressão nos jovens também tem números consideráveis. De acordo com dados da OMS, 15% da população na faixa etária entre 15 e 29 anos sofre com a depressão, que é a segunda causa de morte entre os jovens. Tudo que elas fazem, então, está sendo expostas nas redes sociais. Uma coisa ou outra que elas postem ou compartilhem, não vai abranger só uma ou duas pessoas, e sim uma rede muito grande de pessoas. Isso pode influenciar, quem sabe, até no comportamento delas. Então, essa tecnologia pode ser um gatilho, que é onde a criança já tem tendência, o adolescente ou a criança tem a tendência a desenvolver a depressão. Então, as redes sociais, a tecnologia pode ser um gatilho para que elas sim desenvolvam a depressão, a ansiedade, o vício. Eu acho que para tudo tem um motivo, né? A pessoa não vai começar, acho que é um sentimento de solidão, talvez, tudo tem um motivo. Tristeza profunda, uma pessoa ser muito solitária, não ter ausência dos pais ou de amigos, boas influências, tudo envolve. Eu acho que a depressão ela pode ser desencadeada por algum motivo, algum trauma que a pessoa passou na infância ou mesmo adolescente ou adulto, e pode ser desencadeada, ou geneticamente pode ajudar também a pessoa a ter essa doença. Pode ser tipo perder alguma pessoa conhecida, tipo término, sei lá. Motivos da vida. É aprender a seguir o fluxo da natureza. Diz, olha, quando a gente começar a compreender que o básico é fundamental para que nós possamos sobreviver, e a partir disso tudo é artificial, a gente vai criar elementos para fundar uma sabedoria de vida, no sentido de que eu não preciso ficar buscando sempre algo a mais, mas quando eu tomo consciência de que o básico é fundamental, isso me basta para ser feliz. Um dos caminhos é a psicoterapia, né? A psicoterapia com um profissional da psicologia ou outro profissional qualificado para fazer esse processo de escuta, né? É um espaço interessante, né? Em que se faz, então, o acolhimento e a escuta desse sofrimento, né? A gente vive numa sociedade em que se preza muito existe um imperativo, né, da felicidade, enfim, a gente não tem muitos espaços aí para falar da dor e do sofrimento. O tratamento para esse tipo de pessoas além do uso da medicação e consultar com um psiquiatra, né, um psiquiatra que vai ali estar estudando o caso, fazer também o uso da psicoterapia. Por quê? O medicamento, ele vai atuar na hora, ele vai atuar como um band-aid. Você vai colocar um band-aid em cima da ferida, porém a ferida vai continuar ali. Você precisa tá vendo o que está acontecendo, o porquê está acontecendo aquilo, porque se você tirar o medicamento, vai estar ainda na pessoa. Então, o uso do medicamento, ele vai ser um alicerce ali junto na psicoterapia. Então a gente nunca faz só o uso do medicamento ou só a psicoterapia, a gente precisa unir um e o outro.